Fala trader, meu nome é Elias e hoje eu quero te ensinar a como fazer as marcações para operar retração em M5. Então aqui eu tenho o meu passo a passo aqui de como eu faço para fazer as marcações de suporte e resistência aí para retração em M5, tá, turma? Marquei 3 tópicos aqui que são para mim os principais que eu devo usar dentro das minhas operações aí para operar retração em M5. Primeira coisa, turma, eu preciso identificar os topos e fundos, tá? Preciso identificar aqui o que são esses topos e fundos. Mas como que eu vou saber identificar os topos e fundos sem saber o que são esses topos e fundos, tá? E é isso que eu quero te explicar aqui nesse desenho, ó. Topos e fundos, o que é? O mercado sobe, faz um topo, desce, faz um fundo, sobe, faz outro topo, desce, faz um fundo, e assim o mercado vai fazendo durante o movimento dele, durante o dia, tá? Tem momentos que o gráfico vai entrar em movimento de queda, movimento de alta, mas no modo geral ele trabalha em topos e fundos, tá? E nós temos que saber identificar esses topos e fundos para fazer as minhas marcações, beleza? Vamos lá pro gráfico então, para nós na prática lá como que realmente acontece. Então, turma, nós já estamos aqui no gráfico, tá? Eu quero te mostrar agora na prática como que funcionam os movimentos de topo e fundo, como eu faço para identificar quando é um topo e quando é um fundo. Então, aqui um exemplo aí bem prático, ó, turma. O mercado subiu, desceu, tá? Aqui tem um topo, um fundo, certo? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ele sempre vai fazer esse movimento de topo e fundo, tá? Sempre. O mercado ele trabalha dessa maneira com topo e fundo. Tudo que acontece no gráfico vai ser topo e fundo, tá? É basicamente isso que nós operamos, tá? Nós operamos no topo e nos fundos. Que isso fique bem gravado aí para ti, para não ter dúvidas. Então, mais uma vez aqui, ó. Fundo, topo, topo, fundo, topo. Então, nós precisamos entender isso, tá, turma? Só que aí não é só isso, tá? Eu preciso também saber identificar quando que vai ser um bom fundo e quando que vai ser bom topo, tá? Para mim entrar nas operações numa região boa, tá? E isso eu vou saber identificar olhando pro gráfico, olhando aí, analisando o gráfico com um tempo de tela. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O gráfico aqui desceu, provavelmente isso aqui foi um movimento de notícia, algo do tipo, tá? Então, isso aqui nós não contamos, mas olha aqui embaixo, ele fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo. Olha só que topo e fundo feio, tá? Ele fez esse movimento curto de topo e fundo, ó. Topo, fundo, topo, fundo. É um movimento muito curto, é um movimento que não tem muito espaço, que você não consegue fazer marcações porque é muito curto o espaço entre os topos e fundos. Agora, olha a diferença entre esse topo e esse fundo, tá? Olha só essa queda que fez um fundo e esse topo. Opa, aqui já é um fundo top. Aqui já é um fundo em que eu posso pensar talvez em botar a minha marcação, em botar aí porta aqui, caso ele venha fazer uma confirmação aqui na frente, na próxima eu entrar. Não foi o que aconteceu aqui, mas é esse movimento que a gente busca, ó. Esse movimento longo, essa pernada de baixa e essa pernada de alta, fazendo um fundo bom e um topo bom, tá? Eu não posso operar nesses topos e fundos aqui, ó, que não são topos e fundos bons, ó. Topo, fundo, fundo pequeno, topo, fundo pequeno, tá? É muito curto, é muito pequeno, é muito feio esse movimento. Eu preciso de um movimento que ele seja mais longo, mais afastado, uma pernada mais alta e uma pernada mais baixa para mim poder entrar nas operações, tá? Olha só esse exemplo aqui. Topo, desceu aqui, fundo, topo, fundo, topo. Aqui começa a ficar feio já o movimento, ó. Olha só que movimento feio. Então não é uma região para mim operar, tá? Então eu identifico esses topos e fundos bonitos e pego a retração neles. Agora, o mercado aqui lateralizou. Olha só, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Olha só a quantidade de pavio que tá deixando essa região lateralizada, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, turma? Nós vamos ver ainda muitos exemplos na prática também, como funcionam as marcações, como funcionam ali operar na prática mesmo. Esse vídeo aqui é mais para te explicar como você vai fazer as suas marcações, tá? Mas primeiramente eu quero que você fixe, tá? O que são topos e fundos. Olha só, tem aqui o meu primeiro toque, o mercado subiu, desceu de novo.
segundo toque subiu, desceu de novo, não atingiu, eu não posso contar como o terceiro toque, venha e pegou aqui o meu terceiro toque. Então, primeiro toque, segundo toque para confirmar e o terceiro toque eu entro para retração. Vocês viram como essa vela lá veio tocar e ela terminou de alta? É basicamente isso, tá? É basicamente isso que a gente vai fazer dentro do gráfico. Esse aqui é um mercado, um gráfico, ele tá lateralizado. Nós vamos ver também durante os vídeos, durante as aulas, que nós vamos aprender a operar tendência de alta e tendência de baixa, tá? Porque tendência de alta e tendência de baixa nada mais é que topos e fundos inclinados. Olha só, aqui tem topo, 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 fundo, fundo, fundo. Então, nós vamos aprender tudo isso na prática também. Então, dito isso, turma, eu sei o que é um topo, o que é um fundo, eu vou operar baseado nisso para minha retração em M5. Então, vamos lá para o próximo tópico para nós aprender ainda mais sobre o que são como fazer essas marcações para a retração M5. Eu já identifiquei, tá? Eu já sei o que são topos e fundos. Agora eu preciso identificar. Como que eu vou fazer para identificar? Eu tenho duas formas de identificar os meus topos e fundos, tá? Primeira forma, eu vou marcar na minha própria vela de M5. Como assim, Elias? Eu não vou mudar o gráfico para H1, tá? Na próxima aplicação ali a gente muda, mas essa primeira forma eu não vou utilizar o H1 para me marcar. Eu simplesmente vou olhar em M5 mesmo onde estão topos e fundos, tá? Por exemplo, tá vendo que aqui tem um topo? Aqui tem um topo, aqui tem um topo, aqui tem um topo. O que é topo? Tudo que tá acima do meu preço. E fundo é tudo que tá abaixo do meu preço. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, eu analisei aqui olhando o gráfico, aqui tem um topo, aqui tem outro topo bom. Olha só, nesse primeiro ponto, eu tenho um topo aqui, primeiro toque. Aqui, como tá muito próximo essas velas, eu conto como um toque só, tá? Então, vamos supor que essa vela, ela fez o primeiro toque aqui, o segundo toque aqui, e agora ela vai fazer o terceiro toque aqui. O terceiro toque aqui, ó. Eu preciso que essa vela toque o meu suporte e a minha resistência aqui para mim fazer uma entrada. Se eu fosse operar esse gráfico agora, eu teria juntado um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque olha só, o preço tá brigando aqui, ó. Aqui fez um toque. Olha só essa briga de preço. O preço tá batendo aqui e tá retraindo, tá batendo e tá retraindo. Então eu ia aproximar mais perto da região que mais tem pavio, justamente porque é uma zona forte de retração. Então, se eu deixasse para pegar bem em cima, já não ia confluir mais, ó. Não ia confluir com nenhuma batida, nem com essa aqui, né, e nem com essa de trás aqui. Mas, operando somente em M5, eu consigo aproximar a minha vela, a minha marcação das velas aqui, mais próximas onde estão brigando o preço. Tá vendo que aqui pegou um toque, e aqui pegou outro, aqui pegou outro, aqui pegou outro? É porque é uma região de venda muito forte. Aqui na frente, ó, onde o gráfico tá acontecendo, ó, onde o gráfico ele tá acontecendo aqui, ó, vocês podem ver que aqui respeitou mais uma vez, ó. Então é uma região muito forte de venda, tá? Deixando bastante pavio nessa região. E se nós tivéssemos entrado aqui nessa vela em específico, ó, porque reparem que aqui o preço nasceu muito perto e eu não teria entrado nessa. Essa aqui confirmou o movimento de queda, veio buscar, retraiu e a próxima eu teria entrado. É uma questão de aguardar mesmo. Elias, quanto tempo mais ou menos tem que ter um topo do outro? No mínimo uma hora. No mínimo uma hora aí, uma hora e meia de espaço entre um topo e o outro. Ou um fundo e o outro. Isso tem no mínimo aí uma hora aí para ser uma região boa para operar. Vocês podem ver que aqui o movimento é mais perto do que esse, ó. Mas mesmo assim, ficou muito bom o movimento, tá? O ideal é não operar no terceiro toque quando passa de 5 horas, de 3 horas de distância. Aí tá um tempo muito longo já para você operar, tá? Mas fora isso tem 2, 3 horas de diferença aí, 3 horas e meia, pode pegar a entrada se tá dentro dos teus filtros, tá dentro da tua análise aí, que não tem problema, tá? Beleza, turma? Então eu identifiquei como eu faço as minhas marcações em M5, tá? Eu não mudei o gráfico para H1 aqui para mim fazer as marcações. Agora eu vou zerar aqui minhas marcações e nós vamos aprender a operar, a fazer a nossa marcação agora em H1, tá? Que nada mais é, turma, do que eu pegar o gráfico e passar ele para o tempo de 1 hora, tá? Olha só como já mudou a vela, tá? No tempo de 1 hora, e eu quero que você pegue agora teu lápis e um caderno e anota essas dicas, tá? Desde o início do vídeo, já pega teu lápis aí, se tu não pegou ainda, já anota, volta o vídeo, repassa ele e já anota todas as dicas, tá? Eu preciso passar o gráfico para H1 e vou na minha linha horizontal aqui nas ferramentas gráficas, ó, e vou marcar aí
as 3 últimas velas de H1, tanto no topo quanto no fundo delas. Eu preciso marcar as 3 últimas velas. Ah, aliás, tem que marcar no topo e fundo das 3. Se o gráfico está acontecendo aqui em cima, né? Olha só onde é que o gráfico está acontecendo. Ele está acontecendo aqui em cima. Faz sentido eu marcar aqui, aqui e aqui? Não faz, né? Na verdade, aqui já está muito distante, tá? Então não faz sentido eu marcar aqui, porque o gráfico dificilmente no tempo que eu vou operar vai vir buscar essa região. Mas é só para nós ter uma base de como eu faço as minhas marcações em H1, tá? A gente vai estar vendo esse exemplo aqui agora, mas eu vou puxar o gráfico mais para trás para nós ver também exemplos que vão nos ajudar melhor, porque agora esse horário que eu tô gravando o vídeo, o gráfico já tende a estar numa tendência mais de alta ou de baixa, então ele não vai ter aquele movimento zigue-zague, beleza? Então, mas é só para nós ter uma base mesmo de como fazer as marcações, tá? Eu passei o gráfico para M5, olha só como é que ficou. Aqui eu tenho uma região de suporte. Por que é suporte? Porque o meu preço está aqui, ó. Então tudo que está abaixo do preço é um suporte. Consequentemente, tudo que está acima do preço, vamos dizer que eu tenho uma linha aqui, ó, é uma resistência, tá? Então, abaixo do preço é suporte, acima do preço é resistência. Anota isso no teu caderno, tá? Anota no teu caderno. Olha só como é que é a marcação, turma. 1 toque, 2 toques, 3 toques. Entrando com uma venda aqui, para retração dessa vela, teria dado win. Essa estratégia é muito simples. Se você pegar e utilizar ela da maneira correta, usar os filtros de entrada que eu vou ensinar mais tarde também, você vai lucrar com certeza aí dentro do mercado financeiro. Olha só, tem outra situação aqui também. Primeiro toque. Estão vendo que aqui venho buscar, fez um toque aqui na minha região. Eu não vou considerar esse, tá? Porque tá muito próximo. Mas aqui atrás, ó, vamos começar daqui de trás, ó. Primeiro toque, segundo toque. Aqui venho buscar, mas rompeu. Se tivesse entrado nessa entrada aqui, teria dado um loss. Beleza. Mas aí para isso, turma, nós vamos ter filtros e gatilhos de entrada que vão nos impedir de entrar numa retração. Por exemplo, se a vela tá muito próximo de acabar e ela vir buscar minha região, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu vou usar o meu filtro de entrada, que é tempos abaixo de 2,5 minutos, eu não entro para retração de M5. Simples. Elias, o que acontece se eu entrar no segundo toque? Por exemplo, tem um toque aqui e eu não aguardo a confirmação aqui e já entro. O risco dessa vela romper é gigante. Porque eu não sei, eu não aguardei ela confirmar ainda se ela realmente vai retrair, confirmando a região de retração, ou ela vai romper. Então não faz sentido eu entrar só no segundo toque. Eu preciso esperar o primeiro, o segundo e vir bater no terceiro. E eu acho que aqui atrás venho bater, né? Aqui no terceiro toque. A gente vai buscar um exemplo prático disso aí. Olha só, aqui tem um exemplo bem prático. Tá vendo que o gráfico aqui, ele fez esse movimento de fundo e bateu aqui no meu suporte. Agora ele fez essa pernada de alta, fez essa pernada de baixa, alta, baixa. Eu tenho um toque só aqui. Por que eu vou querer entrar para retração aqui se o gráfico tá me dizendo que não é a hora ainda? Por quê? Porque não deu o segundo toque, não confirmou a minha região boa. O ideal seria eu esperar ela retrair e na próxima eu ir pegar, tá? Na próxima, daqui meia hora, daqui 40 minutos, eu ir pegar uma retração aqui de novo. Tá? Esse seria o ideal. O risco de eu não respeitar o primeiro e o segundo toque é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela rompeu. Ela não respeitou a minha região. Por quê? Foi no primeiro toque, no segundo toque. Eu preciso, né, respeitar a estratégia com as regras que ela tem. Se ela fizesse primeiro toque, segundo toque, retraísse e viesse pegar aqui, opa, aí sim, aí era ouro. Aí eu teria que entrar, tá? Aí não tenho o que fazer. Eu preciso entrar porque eu estudei para isso. Eu espero que fique bem explicado esse vídeo, essa parte, porque é onde a maioria dos traders erram. Eles começam a achar que dá para entrar em qualquer parte do gráfico e não é. Toda vez que eu pulo uma regra, eu tô abrindo exceção para que eu perca, para que eu tome um loss, para que eu saia no prejuízo no dia. E eu não quero sair no prejuízo, ninguém quer sair no prejuízo. Para isso a gente usa todos os filtros de entrada aí, beleza? Tem aqui outra região, ó, uma região mais próxima aqui, mas que serve como exemplo também. Ó, fez uma pernadinha de baixa, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, retração. Pô, é compra aqui, que é uma compra. Olha só a quantia que essa vela retraiu, certo? Olha só a quantia que essa vela retraiu. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, eu entro. Terceiro toque, eu entro. Eu não posso me esquecer que eu preciso ter o primeiro e o segundo toque para entrar aqui no terceiro. Não posso entrar apenas no segundo ou já de cara querer pegar uma retração aqui porque tem um fundo ou um topo bom aqui atrás. Eu preciso ler o gráfico, eu preciso entender e estudar os conceitos. Por que eu estou entrando nessa região? Ah, porque o Elias falou lá que
toda região tem que entrar quando der o terceiro toque, tá? Calma, gente. Eu preciso entender que vai ter momentos que o gráfico ele vai vir dar o meu terceiro toque aqui, porém eu vou ter gatilhos de entrada, tá? Eu vou ter gatilhos e filtros de entrada que vão me impedir de eu fazer essa entrada, justamente porque tá fora do padrão, tá fora do padrão de retração. Faz sentido, turma? Faz sentido eu operar retração num gráfico que não tem retração? Faz sentido eu operar retração num gráfico que ele tá apenas deixando corpo e não tá deixando pavio? Vamos ver se nós achamos um exemplo aqui. Ó, por exemplo aqui, ó, faz sentido eu operar numa região dessas aqui? Olha só, tem pavio aqui? Tem pavio aqui? Tem pavio aqui? Não tem. Consequentemente, as próximas tendem a não ter também. Olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Não tem pavio, olha só isso aqui. Muito pouco pavio. Se você que tá querendo operar retração em M5, você tem que saber que nem todo dia você vai poder operar, porque vai ter dias que o mercado não vai deixar pavio. Pelo menos naquela hora que você vai operar, não vai ter par de moeda que vai estar deixando pavio, que vai estar deixando retração. Olha só esse movimento, turma. Olha só que topo e fundo feio, ó. Topo, fundo, topo, fundo. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Aqui começa a ficar bonitinho, mas cai de novo, ó. Olha só que movimento feio. Eu não posso operar nisso aqui. Isso aqui eu não posso operar. Eu tenho que operar em regiões que estejam fazendo aquele movimento longo, movimentos longos, com retração. Olha só, essa região de topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui é um pouquinho mais bonito que lá, mas ainda não é o essencial. O essencial, turma, é nós pegar pernadas longas que a gente precisa para ter uma região forte, ó. Topo, fundo. Topo, fundo. Eu quero que você fixe bem, treine isso. Vai para a conta demo e fica treinando apenas identificando os padrões ali e marcando ali os topos e fundos e pegando entradas nessas regiões no terceiro toque. Dito isso, turma, já mostrei como é que a gente faz aí para fazer as marcações em M5 e H1. E agora vamos para a retração para o final da vela de M5. Eu preciso entender que se eu vou operar retração em M5, eu vou operar dentro da minha vela de M5. Eu tenho que operar sempre para o final 0 ou 5 no relógio. Por exemplo, meio-dia. Eu vou pegar uma operação ao meio-dia e 3. Ela vai ter que acabar meio-dia e 5. Se eu pegar uma operação meio-dia e 2, ela vai ter que acabar meio-dia e 5. Se eu pegar uma retração para acabar às 11h53, ela vai ter que acabar às 11h55, porque é o final da vela de 5 minutos, tá? Preciso que vocês entendam isso e gravem isso, anotem isso no caderno. Isso vai ser de bastante valor aí dentro do gráfico para vocês, tá? Como que eu faço para mudar, Elias? O relógio tá aqui, ó. Esse relógio é o tempo de expiração da vela, tá? Eu preciso saber que em M5 o grafo a vela sempre vai terminar às 11h20, às 11h15. Aliás, aqui é 11h10, 11h15. A gente sempre vai estar mudando o gráfico aqui, ó. Sempre por final 5 ou 0. Daqui a pouco já muda aqui, ó. 11h10, 11h15 ou 11h20, que daqui a pouco vai aparecer aqui, ó. Nós anotamos isso no caderno para não esquecer. Retração em M5, eu opero sempre pro final da mesma vela que eu peguei a retração. Por exemplo, se essa aqui terminar, eu pegar uma retração nessa aqui, ela vai ter que terminar. Agora é 11h09, ela vai ter que terminar às 11h10, tá? Eu peguei uma entrada aqui só para nós poder explicar melhor, ó. Ela vai terminar a 48 segundos. Essa vela vai finalizar e eu vou ganhar ou perder de acordo com a minha análise, tá? Então, mais uma vez, repito, anotem isso. Retração para vela de M5. Ela vai terminar sempre no final da mesma vela, tá? E mesma vela, tô em 5 minutos aqui, ó, 5 minutos, essa vela tá acontecendo, eu vou ter que pegar pro fechamento dessa mesma vela. Ela não vai poder passar para as 11h12, 11h11, aí eu peguei uma entrada errada. Se eu tivesse pegado aqui 11h12, 11h13, estaria errado na minha análise. Mas eu peguei aí pro final dessa vela, ela acabou, eu ganhei. Mas preciso que essa entrada seja pro final dessa vela, certo, turma? Era isso. Tamo junto. Se tu gostou do vídeo, inscreve no canal, deixa um like, comenta ali alguma coisa que talvez faltou, que você sentiu que precisava ter no vídeo. E eu vou deixar meu Instagram aqui fixado para você entrar lá e seguir também. Então é isso, tamo junto. Até mais.